Outro momento bem difícil que eu tive como mãe. Eu estava de 7 para 8 meses e eu não estava trabalhando. Meu pai me ajudava financeiramente. E nessa ajuda, a minha mãe descobriu e falou para ele que se ele continuasse me ajudando financeiramente, que ela ia pôr ele para fora de casa. E meu pai foi e me falou, eu falei, pai, não precisa mais. E esse não precisa mais, eu fiquei um período sem ter dinheiro para nada. Grávida de quase 8 meses. Eu morava num cortiço com mais 4 barracões e as pessoas eram mulheres. E quando descobriram isso, começaram a me ajudar. Mas teve um dia, eu estava com muita fome. E quando era no horário de almoço, eu sempre saía nas casas de amigos ou parentes, que se chegasse na hora do almoço e eles iam me oferecer comida, aí eu aceitaria. E muitas das vezes, quando eu cheguei nesses locais, nesse dia, todos já tinham almoçado por coincidência. Eu fui para casa sem almoço, porque eu não consegui ninguém que estava almoçando para eu almoçar. E fui para casa. E eram 8 horas da noite, eu não tinha comido nada durante o dia. Eu estava com muita fome. E eu sentei na cama e falei, Senhor, se o Senhor estiver me ouvindo, me mostra nas minhas roupas. Deixa eu achar um dinheiro. E eu comecei a pegar as minhas peças de roupa, calça. Oi, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Entre Elas. E o de hoje muito especial, que é um podcast do Dia das Mães, né? E antes de darmos início, eu quero agradecer aos nossos apoiadores, Zucoloto Transportes, Manancial Faixas e Painéis, Daniele Cabral e Caseiro Restaurante. Muito obrigada pelo apoio, que Deus abençoe vocês. E a nossa entrevistada de hoje é uma mulher, mãe, esposa, vó, tem uma voz inigualável, todo mundo reconhece de longe, é membro desta igreja, tem 58 anos e é ela, Regina Reis. Seja muito bem-vinda, Regina. Bom dia para você, Dani. Que prazer estar aqui, viu, gente? Com essa mulher também maravilhosa, que eu também admiro muito. E o prazer é todo meu, tenho a certeza disso. Eu acho que eu nunca fui, como jornalista, entrevistada por alguém. É a primeira vez, viu, Dani? E é um privilégio para mim estar participando desse podcast entre mulheres, né? Eu acho que é algo que toda mulher gostaria de participar e às vezes fica se relutando. Mas eu acho que vai ser bem gostoso o nosso bate-papo. A gente até falava em off ali algumas coisas e eu já me senti bem à vontade com você. Ótimo. Obrigada pelo convite. Estávamos falando que somos duas sanguíneas, então vai ter muito papo, né? Confesso que estou nervosa, porque é a Regina Reis, mas vai dar tudo certo. Regina, hoje não é uma entrevista, é uma conversa, né? A gente quer saber da sua vida, da sua trajetória, como a gente conversou ali antes, lá do comecinho, que você é uma pessoa vivida, tem muita história para contar. E é isso, me conta, você tem quantos anos? Então, faço 58 em julho. Com muito orgulho, graças a Deus. Sim. Às vezes, perguntar a idade para a mulher, muitas se ofendem, né? Falam, nossa, perguntando minha idade, por quê, né? Mas eu falo que ter 58 anos com muita saúde, e eu falo com saúde com propriedade, porque há uma semana eu fiz vários exames, quase uma bíblia, viu, Dani, de exames. E nesses exames, somente um deu alterado, que é a vitamina B12. O restante está tudo ótimo. Simples. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Então, 58 anos bem vividos, graças a Deus. Espero em Deus que Ele me conceda muitos anos pela frente ainda. E a minha trajetória, se eu for descrever, eu acho que com 1 hora de podcast a gente não vai conseguir fazer isso. Então, dá um resumão. Mas eu vou tentar ser bem sucinta para que a gente possa entender um pouquinho quem é a Regina. A Regina, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Eu me casei aos 18 anos e com 18 anos e meio eu fiquei viúva. O meu primeiro esposo tinha 21 anos, foi assassinado, infelizmente. E ali foi um processo muito doloroso. Eu não esperava passar por isso. Mas exatamente uma semana depois que eu fiquei viúva, eu conheci o Hugo, que é meu atual esposo.
E por coincidência do destino, ou ironia, ou propósito de Deus, eu acredito que seja dessa forma, nós fomos trabalhar juntos. Estávamos numa entrevista de emprego e começamos a trabalhar juntos. 1 ano e meio depois, a gente começou a namorar. Nós nos casamos. Hoje temos 36 anos de casados. 1 ano e meio de namoro? 1 ano e meio de namoro. Que legal. Então, assim, veio o Cris, depois veio o Hugo Filho e o Lucas, né? Eu tenho 3 filhos homens, muito bem criados, graças a Deus. Hoje também louvo a Deus porque estão os 3 na igreja. E eu só tenho a agradecer, né? Porque passar por tudo isso, um processo primeiro doloroso, né? E o meu primeiro marido foi o único namorado que tive. E me casei com 18, fiquei viúva 6 meses depois. E depois me casei novamente. E hoje tenho 36 anos de casada. Nossa, 6 meses é pouco, hein? É a lua de mel. Que Exatamente. choque. E infelizmente foi assassinado. Assassinado. E você tinha 18 anos, você já estava numa faculdade, algum curso? Não. O sonho de... Hoje sou jornalista, formada na Faculdade Objetivo. Sou da primeira turma de Objetivo aqui em Rio Verde. E lá atrás, quando era menina, já tinha voz grave, né? Esse vozeirão que parece voz, às vezes, até de homem, né? De manhã. Mas o pessoal falava, nossa, ela tem voz de jornalista. E eu pegava a escova de cabelo para brincar, sabe? Para fazer como se fosse o microfone. E meu pai sempre falava, meu sonho seria vê-la formada em jornalismo. Olha só. E nesse meio tempo me casei, tive meus filhos. Falei, não vou mexer mais com isso. Nunca tinha feito uma faculdade. O Cris resolveu fazer e falou, mãe, eu queria muito que a senhora fosse fazer comigo. Eu falei, meu Deus, depois de tantos anos, né? Eu falei, Cris, não dá. Ele falou, dá sim, vamos fazer comigo. E eu tinha 41 anos quando eu resolvi fazer faculdade. Eu falei, pai amado, será que é isso, né? E fomos colegas de sala, eu e ele. Mãe e filho fazendo faculdade. Fazendo faculdade. E ele que te chamou? Sim, na mesma sala, os dois formamos para jornalismo. E era muito curioso, porque tinha assim, até umas brincadeiras por parte de professoras. Eu nunca me esqueço, eu não vou aqui citar o nome dela, que eu não quero expô-la, mas ela, no dia dos namorados, ela chegou e nós chegamos atrasados, ela já estava dando aula. E ao chegar, nós chegamos bem corrido, porque estávamos atrasados, porque tinha que preparar um material que tinha que entregar para ela ainda. E chegamos de cabelo molhado. Ela me deu uma olhadinha e já falou assim, aonde vocês estavam? Eu falei, gente do céu, o que ela está insinuando, né? Isso já tinha quase 8 meses de aula. E ela nunca tinha percebido que ele era meu filho. Eu falei, gente, o que ela está insinuando? Pensei comigo. Falei, não, mas não pode ser o que eu estou pensando, né? Passou um pouquinho, ela falou assim, olha... Eu falei, professora, eu estou concluindo aqui para te entregar. Ela falou, não, me leva lá na secretaria. Eu falei, beleza. Quando foi lá na secretaria que eu cheguei para entregar, ela olhou para mim e falou assim, mas me conta, aonde o casalzinho estava? Eu falei, poxa vida, ela pensou o que eu pensei. E eu tive que ser muito educada, porque ela é muito educada. E eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou sair disso, né? Eu falei, ai, professora, é porque assim... Qual mãe que tem coragem de deixar o filho para trás, sabendo que tem algumas atividades complementares para serem entregues para você e ele não tinha concluído? Eu ia chegar e ia entregar o meu e ele não. Ela olhou para mim e falou assim, o que ele é seu? Eu falei, filho. Nossa, mas você soube lidar, você não constrangeu Sim, ela. Não. Aí ela olhou para mim e falou assim, faz um favor para mim, some da minha frente. Gente, que história. Então, assim, foi muito hilário. Isso acontecia constantemente, que as pessoas acreditavam que ele fosse meu namorado. Eu falei, devo estar bem na fita, né? Porque acreditar que ele é meu não, mas namorado... Também, assim, você é branquinha, o Cris já é mais moreno, e ele né? usava barba, né? Toda a vida usou. Pois é, não. Aí parecia ser mais velho, né? Não dá pra julgar 100% essa professora, coitada. Mas situações que aconteceram ao longo desse tempo e foi muito legal. E me formei aos 46 anos como jornalista e não fui direto para a rádio. Hoje trabalho na Rádio Morada do Sol, com muito orgulho. E no programa do Costa Filho, que é o Patrulha 97. Fui convidada depois de 1 ano que eu me formei. Eu me formei com 46 anos e ele me convidou para trabalhar com ele. E foi um casamento que deu certo, que hoje vai fazer agora em junho 11 anos que trabalho com ele. 11 anos? Sim, desde a minha formação.
Que isso? 11 anos que você formou? 11 anos. Porque na época que você fazia faculdade, eu fazia direito. É uma história estranha da minha vida. E eu lembro de vocês, faz 11 anos já. 11 anos. Gente, passa muito rápido. E sempre foi você e o Costa Filho lá, né? Não, antes ele tinha uma outra colega de trabalho que trabalhava, que estudava conosco na faculdade, que é a Muriele. A Muriele. Sim, a Muriele foi para a Realmente. TV, né? Depois ela foi para Uberlândia, hoje ela está no Canadá, morando no Canadá. E o Costa me convidou para trabalhar com ele. E deu certo, graças a Deus. Graças a Deus, nossa. E a gente, falando que você entrou com 41 anos, né? É até um recado para quem acha que tá muito, já passou da idade de fazer faculdade. Não é. Jamais. De forma nenhuma. Eu falo que foi a melhor idade para mim fazer faculdade. Maturidade. Por quê? Até recentemente eu tive lá na faculdade e dei um depoimento meu da minha trajetória, né, como aluna. Legal. E eles perguntaram por que o motivo da escolha de jornalismo. Contei da infância, tudo o que aconteceu, do sonho que tinha, do que o meu pai também tinha em fazer isso, né? E sempre gostei de fazer. E comentei com eles que não me arrependi de ter entrado tão tarde na faculdade, porque não tive dúvidas. O jovem hoje, quando entra na faculdade, ele faz 2, 3 períodos. O que ele faz? Abandona a faculdade, tranca ou muda de curso. Por quê? Porque não se identificou. E eu, graças a Deus, não tive isso, porque já sabia o que eu queria. E mesmo lá atrás também, Dana, tem uma fase da minha vida que eu gosto muito de me lembrar, que foi com que me fez realmente decidir de que eu gostava do que faço. Eu tinha 15 anos e fui trabalhar na rodoviária de anúncio de ônibus. Rio Verde hoje não tem mais isso. Mas com 15 anos era muito legal. Porque eu chegava na rodoviária e eu anunciava os ônibus que iam sair. Ah, para quem estavam lá. Sim, é como no aeroporto. Você não está no aeroporto, aí dá aquele plim, plim, e fala, né, dos voos. E era da mesma forma. E eu falava. E era bem assim. Atenção, senhores passageiros com destino a Santa Helena, Maurilândia, Castelândia, Bom Jesus e Tumbiara. Queiram dirigir-se à plataforma de número 11. A administração da Estação Rodoviária de Rio Verde deseja aos senhores passageiros e visitantes uma boa viagem. Regina, você lembra até hoje do bordar? Lembro do texto até hoje. Nossa, isso é muito útil. Muito. Não podia ter parado com esse negócio. Que legal. Muito legal. Aí, quando você fazia isso, você gostava? Muito. Eu era muito jovem, né? Eu tinha 15 anos. E todo mundo acreditava que quem fazia era uma mulher adulta como eu hoje. E chegavam na cabine e perguntavam, cadê a mulher que trabalha aqui? Aí eu respondia, sou eu. Não, peraí. Já tinha essa voz? Já tinha essa voz. Não, eu quero saber a mulher que faz, sou eu. Eu tinha que fazer para quem ia lá na cabine, porque eu não acreditava. Que a voz já era grave, né? Já era um vozeirão. Gente, aí quando você depois de mais velha lembrava disso e sentia prazer no que fazia. Sim, e na faculdade tinha o professor Samir. Hoje ele faz assessoria de imprensa na Comigo. E é um cara que eu gosto muito, tenho muito orgulho dele. Foi professor meu por muitos anos, os 4 períodos, né? E quando eu entrava na sala que tinha alguma coisa, ele sempre fazia eu fazer isso. Eu falava, eu vou te matar no final. Mas não matei não, ele tá vivo. Tá vivo, graças a Deus. Nossa, eu achei muito interessante. Eu não sabia que tinha isso e não podia ter parado, porque a gente vai na rodoviária e fica perdido. Onde é meu guichê? Onde que é meu ônibus, né? É muito interessante, porque a gente vai para voo, em Brasília, por exemplo, tem, né? Você tá lá sentada, fala, voo tal, vai sair tal hora, né? O voo tá cancelado, o voo foi adiado, qualquer coisa assim. Até eu me lembro da última vez que a gente foi para Maceió, eu e meu esposo, e estávamos em Brasília aguardando o voo que a gente pegou de lá, e a moça falou, né? Do ônibus que estava, perdão, do voo que estava atrasado, né? Eu tô lembrando do ônibus que eu anunciava, né? Aí ele falou assim, bem, ele lembrou, né? Ele falou, bem, você podia tanto ir lá falar, né? Porque, meu Deus, que voz horrorosa dessa mulher. Geralmente as vozes não são muito chamativas. Eu falei, meu Deus, bem, não faz isso. Ele falou, não, bem, pelo amor de Deus, olha essa voz dessa mulher. Mas assim, cada um com a sua profissão, com o que faz, gosto disso. Acho que se um dia fosse convidada para fazê-lo, faria com muito orgulho. Ah, lógico, claro. Comunicação, né? Gosto muito disso. E só falando da faculdade, é até legal dizer isso, que eu sempre falo, tenho 2 irmãos, né? Eu passei por essa fase.
A gente termina o ensino médio com 17 para 18. A gente não tem maturidade para falar, nossa, eu sou apaixonada em fisioterapia. Eu sou apaixonada em medicina. A nossa cabeça está tão perdida. Eu mesmo desisti de 2 faculdades. Eu não sabia o que eu queria. E assim, tá tudo certo, passou, né? Meus pais falavam, filha, é assim mesmo. Mas a gente realmente, com 18, não tem maturidade. E acho que cada um é cada um, né? Cada um pega uma maturidade e tal, mas dos 25 para frente que a gente começa a pensar mais. Houve um período de dificuldade nesses 4 anos de faculdade. Porque eu trabalhava, mãe, né? Outro cenário. E não, era a avó Maria Fernanda tinha chegado recentemente. Então foi bem puxado. Eu chegava, tinha toda a minha rotina de lar, né? Mas chegava, tinha dia que tinha aula 6h15. Eu saía do serviço 6 horas, nem em casa não ia direto para a faculdade, saía às 11 da noite, nem jantava. Hoje, por exemplo, eu não tenho hábito nem de jantar, por conta da faculdade, que era extremamente corrido. Ah, Regina, que hora que você estudava para fazer as provas? Às 3 da manhã. Eu chegava às 11, dormia até esse horário, punha para despertar 3 horas, e estudava das 3 às 6 da manhã, porque 7 horas tinha que levantar para ir trabalhar. Aí, quando foi para fazer o estágio, que eu optei por rádio, né? Fui fazer o estágio de rádio, era no meu horário de almoço. Então, eu chegava às 11 da noite da faculdade, adiantava o almoço do outro dia, para que quando eu fosse para o estágio, era 1h30 de estágio, eu tinha 2 horas de almoço, ia para o estágio, voltava, só esquentava aquilo que eu preparei ou concluía para a gente poder almoçar e voltava para o trabalho. Caramba, super mulher. Respira. Isso que é o empoderamento de verdade. É isso. É uma mulher virar 31, um dia ter 50 horas. Que é isso? Ontem foi um dia que tinha que ter, eu falo que 48 horas. Ontem. Que ontem foi curto. Ontem foi bem curto. O dia todo, bem corrido. Na hora do almoço, a família toda foi almoçar em casa, todos os meus filhos, com exceção do Cris, que não está, porque está viajando a trabalho. E estou com visita em casa da minha sogra. Fui para o trabalho após o almoço. Cheguei às 6 horas. Fui para a casa do Lucas ajudá-lo em casa. Dei uma geral lá. Voltei, pus roupa para lavar. Tirei roupa da máquina, pus no varal. Foi muito corrido. E ainda fui escovar esse cabelo aqui, sabe, gente? Porque não deu tempo de ir no salão. Aí a gente mesmo escova. Ainda bem que dá para dar um tapa. É claro, mulher, né? 1000 utilidades. Ok. Então, você falou que começou a trabalhar com 15 anos? Com 15. 15 anos. E nunca mais parou? Dos não, 15 pra frente? Acho que eu não me lembro de ter parado não, viu, Dani? Assim, houve períodos. O que chama esses períodos? Uns intervalos de 6 meses, alguma coisa assim, porque houve a necessidade por algum motivo qualquer. Talvez, se você me perguntar que motivos foram esses, eu talvez não vou me lembrar, eu não vou me arriscar a dizer, porque talvez possa realmente pecar nisso. Mas houve uns períodos de intervalo, mas de lá para cá nunca parei. Hoje, com 58 anos de idade, estou pensando em aposentar, tentando ver se consigo fazê-lo, né? Se der certo, até o final do ano estarei aposentada. Nossa, e aí? Não sei ainda como que vai ser. Aí você tem aquele sonho de todo mundo de comprar um rancho, viver nesse rancho, não lidar tenho. com a sociedade? Não tenho, acho que eu não tenho esse sonho, não. Seria casa mesmo, sabe? Aquele de dar um tempo para mim, desacelerar um pouco. Eu sou muito acelerada. Parece que desde os 15 você nunca parou. Não, e sou extremamente acelerada, bem acelerada. Tenho uso de medicamento para isso, né? E sou muito ansiosa, muito preocupada, gosto das coisas a tempo e hora. Então, talvez eu não consiga parar literalmente. Mas a ideia é de aposentadoria, a princípio. Talvez fique um pouco quieta, não sei, ainda. Vamos pensar nisso tá certo. Quando chegar mais perto disso. Vamos ver. Vamos ver. Acho que você merece um descanso, com certeza. Mereço. Acho que sim. Então me aposentem, gente, por favor. Por favor, hashtag. Por favor, hashtag fica a dica. Hashtag aposenta Regina Reis. Pensa, nossa. Pensa, Regina aposentada, que maravilha, adoraria. E a Regina mãe? Mãe de 3 homens. Tarefa difícil. Mãe de 3 homens é bem difícil, porque não são organizados, né?
O menino homem não é organizado. Mas, assim, ao longo de todos os anos, o Cris hoje tem 36, né? E ao longo desses 36 anos eu vou pegar ele como referência, porque o Lucas está com 26, ele com 36. Então eu vou pegar essa referência entre um e outro, que são duas idades completamente divergentes, né? Em pensamentos, em atitudes, em tudo. E um mais centrado, o outro irreverente. É bem complicado. E saber lidar com essa faixa etária de diferença é bem complicado, porque um já está maduro, né? Quando um nasceu, o outro já tinha 10 anos. Então era bem difícil lidar, porque ele não aceitava a rebeldia do pequeno, né? Mas, ao longo dos anos, a gente vai aprendendo. Eu falo que filhos, Dani, você está esperando aí sua princesa, que logo, logo vai chegar, se Deus quiser, com muita saúde, e que venha logo, né? Pra gente ver a carinha dela, que eu tenho certeza que vai ser tão linda quanto a mãe, Nossa, que é obrigada. Maravilhosa. E eu tenho certeza, assim, que você vai aprender a lidar com isso. Mas filhos não vêm com manual de instrução. A gente tem que entender isso. Então como que eu faço para lidar com filhos? As coisas vão surgindo e você vai aprendendo a administrá-las. Não tem como dizer assim, você vai fazer isso agora é isso agora. Não tem. Não existe isso. Uma receitinha. Não tem receita para filho. Primeiro porque cada um tem uma personalidade diferente do outro. Os meus 3 filhos são de personalidades totalmente diferentes. Até essa semana eu conversava com o Lucas e o Lucas falando, mãe, eu tenho a sua personalidade. Eu falei, filho, não tem. A sua personalidade ela é única. Ela é só sua. Por mais que você tenha algo que a gente fala, puxei a minha mãe, puxei o meu pai. É relativo, porque você convive. Mas a personalidade, ela é sua, ela é individual. Então, é você que adquiriu tudo isso que você tem. E muitas coisas que a gente adquire, a gente pode mudar. Não quer dizer que você criou aquilo ali para você e que vai pro resto da vida. Eu mesma sou uma. Tenho personalidade forte e ao longo dos anos eu aprendi a lidar com relação a casamento, porque não é fácil. Ah, Regina, você tem 36 anos, você nunca brigou? Brigou, viu, Jean? Brigou. Viu, gente? Vocês que estão nos assistindo aí. O Jean, eu estou me referindo a ele, que ele está nos bastidores. É importante ressaltar isso, que esse trabalho aqui não estaria sendo realizado sem a presença dele aqui conosco. Então, para lidar com isso, Dani, você tem que se abster de algumas coisas. Para fazer dar certo, você não pode bater de frente. E assim é filhos, como você perguntou. Assim é marido. Você tem que aprender a lidar com as situações que vêm ao longo do tempo e administrá-las. Se você bater de frente o tempo inteiro, você vai gerar conflitos. E esses conflitos talvez sejam coisas que podem deixar marcas que você não vai conseguir tirar depois. Então, até falava para a Dani, né, nos bastidores, 36 anos de casado, viu, gente? Não, a culpa não é minha, é do meu marido. Ele é um homem muito sábio. Sim. Eu falo isso para ele. A sabedoria dele é algo encantador. Eu gostaria de ter 10% da sabedoria dele. Olha só. Porém, eu tenho algo que ele não tem, que é saber lidar com o problema. Ele, para você ter ideia, ele faz questão de passar por cima do problema. E o que diz lá em Efésios sobre quando você está irado? Diz o quê? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não vai deitar com o coração amargurado. E ele passa por cima como se nada tivesse acontecido e está tudo certo. E não é assim que funciona. A gente precisa, para criar um relacionamento duradouro, ter intimidade. A primeira coisa que existe entre o casal, a gente acredita que seja amor e depois sexo. E não é. Chama-se amizade, parceria. Se você não souber lidar com seu parceiro, ser amigo e saber lidar, conversar com seu parceiro, nada vai dar certo. Chama-se diálogo, viu, gente? Precisa ter. E aí, quando ele vai se deitar e o problema não foi resolvido, a gente está com uma pendência, eu falo, moço, vem cá, vamos sentar, e é na cama mesmo. Vamos sentar e vamos conversar. Você não dorme com problema. Não durmo. Mas se deixar, ele dorme. Se deixar, ele dorme. Porque você acha que ele gosta de evitar essas coisas? Eu acredito que seja isso. Ele está tentando livrar-se do conflito. Sim. Mas tem coisa que precisa ser administrada. Eu falo que relação é como se você construísse uma casa.
Você já viu como que constrói? Primeiro você tem o alicerce. O alicerce é o quê? O casamento. Casou-se, é o alicerce. Ótimo. E agora? O que vem? Agora vem os tijolos. Você assenta o cimento, vem um tijolinho. Põe mais cimento, vem tijolinho. Esses tijolinhos, Dani, são problemas. São dificuldades que a gente tem ao longo dos anos. Tá, então como que eu faço para não construir esses tijolinhos? Esses tijolinhos são problemas. Chama-se diálogo. Vamos conversar. Vamos resolver a pendência. Porque a mulher, ela tem mais dificuldade de tirar o problema do coração dela. Somos mais orgulhosas, né? Sim. Então, vamos conversar. Porque conversando a gente vai chegar no entendimento e a minha ira não vai amanhecer no meu coração, porque eu resolvi. E seja o que for. Seja o que for. Tem que sentar, tem que conversar, tem que falar do problema. Ele vai ser resolvido. Ele vai ser resolvido. Tá com dificuldade? Antes de ir então para essa DR, vamos orar. Vamos pedir a orientação de Deus. Nós, como cristãos, temos que fazer isso. Muitos vão para a relação, para discutir ela, mas sem falar com Deus. O casamento é um triângulo. Numa ponta está você, na outra está o seu esposo, e lá em cima, que é o centro, está o nosso Deus. E ele tem que estar no meio de tudo. Está achando que é só na alegria? Não. Se tem problema, põe ele, desce ele aqui para o meio e vamos discutir agora. Porque ele vai te dar a direção de tudo aquilo que você tem que falar para o outro, sem machucá-lo, mas falando a verdade. Sem machucar. Sem machucá-lo. Quando eu fui casar, olha só, eu nem a conhecia. E ela é mãe da amiga do meu marido. Nunca tinha visto ela. Só que uma pessoa muito educada, ela veio dar um presente pra gente, me abraçou. Eu nunca tinha visto ela, nunca. Ela me abraçou, aí, como não tem intimidade, né? Eu falei assim, tá. Eu recuei já o abraço, deu o abraço. Ela me apertou e falou assim, nunca durma sem conversar sobre o problema daquele dia. Aí eu falei assim, e ela me apertando. Eu, como assim? Ela é divorciada. O meu casamento acabou porque a gente não conversava. Ela falou desse jeito, eu nunca mais esqueci. Então você está ouvindo pela segunda vez. Pois é, aquilo entrou assim na minha mente, porque eu estava numa época sensível, né, e tal, uma época importante. Então, assim, o casamento dela veio ao fim por falta de diálogo. E ela reconheceu. E é verdade. Acho que se todo casamento fizesse isso, não estou dizendo que o meu é 100% não, tá, Dani? Porque seria hipocrisia da minha parte dizer, Regina, você nunca teve problema? Não é verdade. Tivemos inúmeros, principalmente no início do casamento. Mas a relação precisa ser discutida. Ah, mas, nossa, foi só porque eu esqueci a data do nosso aniversário de casamento. Tá, mas para ela é importante. Para ela é importante. Talvez para o homem não seja. Ah, mas foi só porque eu prometi para ela que a gente ia fazer uma viagem e eu não fui. Mas vamos discutir por que a viagem não aconteceu. Dá importância para essas coisinhas, né? A mulher tem isso, né? Então, vamos discutir sobre isso. Eu tenho certeza que a gente vai chegar num denominador comum e não vai acontecer mais aquele determinado problema. E é assim que funciona. Casamento, a base de um casamento é diálogo, é conversa. Não podemos deixar que passe por isso. Eu falo que o meu principal amigo é o meu marido. Eu não tenho outro amigo a não ser ele. Aí tem as amizades corriqueiras do dia a dia que não é ele. Quem é que me conhece mais do que qualquer outra pessoa que não seja ele, hoje, que convive comigo? Ele me conhece e eu também o conheço. Eu conheço tanto, Dani, que só de olhar para ele, eu sei o que ele quer falar. Caramba. Falar. Eu olho para ele e falo, o que foi? Ele fala, por que você está perguntando? Eu falei, porque você está acontecendo isso, isso e isso. Ele fala, mas é verdade. Olha só. Mas isso tudo se adquire porque você passa a conhecer o outro. E com dificuldades, com problemas, com carinho, com amor, com tudo. Tudo isso vai acontecer nesse meio tempo, mas a essência de tudo, a gente nunca pode esquecer, é Deus acima de tudo. Sim, com certeza. E na vida, a gente vai passar por esses problemas e tem que passar, né? Porque eles nos transformam em pessoas mais fortes. Não falando que a gente só quer viver à base de problemas, né? Mas a gente passa por uma tempestade.
A gente fica revoltado, talvez, na época. Nossa, por que está acontecendo isso? Mas depois de um tempo a gente vê o porquê. É importante falar uma outra coisa, Dani, que eu me lembrei agora e ele pode confirmar com ele, viu, gente? Se vocês que conhecem o Hugo sabem muito bem a pessoa que ele é, e se vocês confirmarem, ele vai dizer exatamente isso. Das vezes que a gente brigou e que dormiu sem conversar sobre o problema, como eu já disse, sabe aonde a gente dormiu? Não foi um na cama e outro no sofá, não. Na mesma cama. E sabe que jeito? Um pezinho encostando no outro. Mas de costas um pro outro? Sim, mas brigado. Mas aí o pezinho encostava, a mão encostava, entendeu? Mas nunca dormimos separados. Tipo assim, não encosta em mim. Não façam isso, gente. Não façam, não durma separado, mesmo se tiver um problema. Sabe? Ah, eu vou discutir na cama? Não, é ali mesmo. Ali é o ninho de vocês. Não é um lugar que tem que evitar problema, mas às vezes... Não. E depois de resolvido o problema, é lá que vai acontecer o melhor. Com certeza, com certeza. O meu marido uma vez escutou, não sei se foi pregação, e não lembro o que era. Às vezes, quando a gente tá meio brigado, entre aspas, e eu tô nervosa, eu vou dormir emburrado. Acho que eu sou um pouco Hugo. Ele fala assim, vamos conversar? Eu, não quero conversar. Aí ele fala assim, eu não quero dormir com o capeta. Como assim, amor? Porque se a gente dormir emburrado, o capeta dorme no meio da gente. E assim, é verdade, não é? Então, assim, é muito sério isso. A gente tem que dormir bem. Claro que vão haver dias que vai dormir só com o pezinho, né, um no outro. Mas é um ponto muito importante que não pode passar pano. Não pode deixar, não, deixa quieto. Tem que resolver mesmo, realmente. Isso aí. E voltando ao assunto dos filhos, né, dos 3 homens da sua vida. A diferença deles é de 5 anos. 5 anos, de um para o outro. 5 anos de um para o outro. E teve algum momento que você ficou, meu Deus, o que eu vou fazer com esses 3 homens na minha vida, no momento de caos? Como que você soube lidar? Você tem alguma história interessante para contar? Assim, de pronto, assim, não sei se eu vou lembrar de alguma história. Mas o mais difícil era a fase... Tipo, que o Cristiano estava saindo para passeio e os outros queriam ir, mas não estava na hora ainda, né, por conta da diferença. E aí era bem difícil lidar com isso. Mas grande parte da vida deles, se não a maior, o Cris, por exemplo, até os 12 anos, os 3 ficaram em creche, foram criados em creche. O Cristiano foi para a creche, tinha 4 meses. Todos os 3, né, com 4 meses de idade, foram para a creche. Mas o Cris ficou até os 12. Talvez seja por isso que ele é hoje um cara tão responsável, tão sério, tão sistemático, porque ele se viu na condição de ser ajudador, de cuidar dos irmãos. Interessante. E eu acho que eu não passei muita dificuldade com esse período assim, por conta de estarem muito na creche e eu trabalhando. Eu tinha um período muito curto, né, de estar com eles nessa fase. Mas a fase mais difícil foi a pré-adolescência, quando o Cris começou a sair e os outros queriam e não estavam ainda, porque a diferença era muito grande, né? Então não dava ainda. Mas hoje eles, graças a Deus, estão bem. Eu digo hoje, estão bem e conseguem administrar isso muito bem também, graças a Deus. Graças a Deus. Isso aí. Quero agradecer novamente os nossos patrocinadores desse podcast. Obrigada a Zucoloto Transportes, Manancial Faixas e Painéis, Daniele Cabral e Caseiro Restaurante. Que Deus abençoe a empresa de vocês, a vida de vocês. Então, Regina, o que mais a gente pode falar? Você não tem nenhuma história legal, que nem era da faculdade, né, que você teve com seu filho? Alguma presepada dos seus filhos quando pequenos? Porque o podcast é sobre mãe, né? Tem alguma história assim interessante? Vou fazer diferente. Você está sem conteúdo para me perguntar agora, né? Porque a gente já falou de tudo, né? O que é para você agora, que está aí na expectativa de ser mamãe? É uma mãe mais fresca, né? Mais recente. Como que está sendo para você essa expectativa, né, da sua princesa que está para chegar? Eu tenho certeza que você está curiosa com relação a filhos, justamente para você saber como que você vai lidar com a sua. A Regina Reis virou o jogo, gente. A Regina Reis é aquela voz de segunda a sexta que a gente ouve bom dia. Virou o jogo. Não, realmente, quando você fala assim, eu fico vidrada, porque dá... eu nem sei nem como começar a dizer.
Porque é um misto de sentimentos, emoções, de preocupação. Eu tento filtrar muito o que a sociedade diz e o que a Bíblia diz. Na verdade, o que a sociedade diz, eu estou até nas minhas orações repreendendo, porque sabe o que veio na minha cabeça esses dias? Porque eu vejo vários até podcasts que a gente vê assim na internet, de que quando um filho chega na nossa vida, tudo muda para pior. Ou o casamento fica ruim, ou você não tem tempo mais para o seu marido, ou sua vida acabou. E às vezes eu me pego um pouco preocupada com isso. Sabe o que é, Dani? Quando o filho chega, e eu imagino que seja essa a expectativa que você está, é que quando nasce, você olha para aquele serzinho e você fala, o que eu vou fazer agora com esse ser que está na minha frente? Que só chora e não fala, e eu não sei o que faz. Vamos voltar um pouquinho lá atrás, não tem manual de instrução. As coisas vão acontecer de forma natural. Eu falo que mãe, gente, eu acho que é a melhor coisa que Deus inventou. Sabia? A melhor coisa que Deus inventou foi mãe. Vamos voltar lá para a palavra de Deus, lá na época de Adão e Eva. Quando Eva teve o seu filho, o primeiro filho, que é o Caim, né? Ela olhou para ele e pensou, o que eu vou fazer? Ela não sabia o que fazer. E eu acho que principalmente naquela época, porque não tinha nada, não tinha ninguém para instruir Eva de como ela ia criar o seu filho. E ao longo dos dias que foram se passando, tudo acontecendo, parece que ela já sabia. Ela já sabia. Por quê? Quando ele chora e que você não sabe o que fazer, dá o peito. É fome. Não passou depois de mamar, é sono. Não passou depois do sono, se não dormiu, é dor. Então são 3 coisas que a gente tem que estar atento. Fome, sono ou dor. A dor é aquele choro incontínuo. Ele não cessa. O sono, ele fica remoendo, reclamando, até às vezes resiste para dormir, mas se for sono vai chegar e ele vai dormir e vai acalmar. A fome, enquanto você não dá o peito, ele não sossega. E a dor é incessante. Aquele choro que parece que não vai passar, e você quer tirar a dor e não consegue. Aí é hora de levar no médico, porque a gente não é médico, né? E o que mais tem, a gente tem hoje que entender, são pediatras na família. Uhum. A gente é cheio de pediatra, viu, gente? Tem um pediatra atrás do outro. Todo mundo formado em medicina. Todo mundo é formado, todo mundo tem experiência, todo mundo sabe o que fazer. Mas eu indico isso principalmente no primeiro filho, que consulte ao médico, aquele da sua confiança, e veja o que pode ser feito. Algumas coisas, talvez você, a mãe, a avó, tio, vai saber administrar ali, mas se não der, não medique, não faça automedicação para a criança. A criança não é um brinquedo, né? E a gente tem que correr atrás da solução. Claro. Eu tenho certeza que você não vai ter dificuldades. Você tem uma mãe que é muito zelosa, sua mãe é muito querida, Sim. tem um carinho muito especial por ela, ela sabe disso. Então, quero aqui registrar isso, viu, Simone? Porque soube criar os 3 filhos dela também, e com muito cuidado, com muito carinho. Todos 3 são filhos maravilhosos. E eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade, porque você é muito carinhosa, a gente percebe isso. E esse carinho que você expressa para nós, adultos, para a criança, ainda mais sendo sua, eu acho que vai ser surreal. Obrigada pelas palavras, que bonito. E é igual a Rafa, né, que teve neném agora, fui visitar ela em casa. E eu perguntei, amiga, e aí? Né? Porque primeira vez dela também, como mãe. Como que é? Como é que você está lidando? É assustador? Eu aqui desesperada. E ela, amiga, é de Deus. Ser mãe é de Deus. Ele traz, parece que o instinto aparece, assim. Eu tinha medo de pegar um neném, agora não tenho. É um instinto, vem de Deus. Deus capacita. O primeiro banho, meu Deus, como é difícil. Eu tô pensando pai nisso desde amado. hoje. A primeira mamada é muito difícil, porque dói os seios. Mas tudo isso é um processo, é natural. E tudo passa, Tudo né? passa. E quando passa, você fala, nossa, passou tão rápido. É o que falam. É o que falam. Eu tô com um netinho que nasceu recente. Eu falo recente, mas, gente, ele já tá com 7 meses. Gente, foi ontem. E tá passando muito rápido. Outro dia a minha nora falou, sogra do céu, parece que tá indo mais rápido do que os outros, né?
E essa é a sensação que a gente tem. Ele já está grandão, né? A gente pegava ele com tanto cuidado para banhar. Agora parece que é ele que quer segurar você, sabe? Ele quer comandar já. Ele quer comandar o próprio banho, ele quer segurar na banheira, quer pegar o shampoo. Mas é mais ou menos assim. Passa muito rápido. E quando passar, você vai sentir saudades daquele período de dificuldade. Porque é um período de dificuldade, mas é um período gostoso. E não tem como ser diferente, você pular essa parte. Nós, seres humanos, temos que cuidar uns dos outros. E isso vai até a nossa velhice. E eu falo que a boa mãe, ela vai ser uma boa avó e vai ter bons filhos para cuidar dela quando chegar na velhice. Sim, verdade. A gente estava conversando, falando sobre filhos, né, e tal. Antes de começarmos tudo, a gente bateu um papo, né, como a gente já disse. Você falou que você teve a perca de um filho. Então, é um momento difícil na vida da mulher. Hoje, graças a Deus, consigo falar com mais segurança, mas é um momento bem difícil. Foi no período entre o Cris e o Hugo Filho. Eu tive uma perda de um bebê por má formação, tive toxoplasmose na gravidez e não sabia que estava. E o feto saiu inteiro. Ao ir para o hospital, numa perda de sangue, e teve o toque da médica e saiu inteiro na mão dela. Mas hoje consigo agradecer a Deus por isso, porque talvez se viesse ao mundo não seria perfeito, por conta da toxoplasmose. E aí você pergunta assim, Regina, por que então a diferença de idade de um para o outro, né? A gente falava sobre isso, foi justamente por conta dessa perda desse bebê que eu tive entre o Cris e o Hugo. Tive que fazer tratamento, né, por conta da toxoplasmose, e fiquei 3 anos fazendo o tratamento, parei de tomar a medicação depois, e demorou mais 2 anos para engravidar, porque achei que nem engravidasse mais. Aí veio o Hugo Filho e depois o Lucas. Então, meus filhos são a minha vida. Eu falo que tudo que eu fiz, faria de novo para cada um deles, da forma que foi feito. Não me arrependo de nada como os criei. Primeiro porque eu os criei nos caminhos do Senhor. Meu filho, quando tinha o Cristiano com 7 dias de nascido, foi aqui que ele veio, para a igreja. E eu louvo a Deus por isso, por poder conduzi-los no caminho do Senhor. E hoje ver os 3 aqui. Teve fases que 2 deles se desviaram, não estavam na igreja. E eu pensava, Senhor, como fazer isso? Mas não é você que faz. E sabe o que é que você faz como mãe? A sua posição? Joelho no chão. Sim. Oração. Esse é o papel da mãe quando o filho não está nos caminhos do Senhor. E conhecendo a palavra, a sementinha foi lançada no coração dele. E ele não vai se desviar do caminho. Um dia ele volta. Com certeza. Um dia ele volta. E volta com tanta dedicação, com tanto amor. Hoje, ver meus 3 filhos na igreja, Dani, eu confesso para você que é uma das melhores coisas que me aconteceram nos últimos anos. Digo que Deus é maravilhoso na sua obra. E às vezes lá atrás eu não entendia por que Deus falava assim, não é hora. Eu falei, como que não é hora, Senhor? Mas porque tinham que passar pelo processo doloroso de cada situação. E passaram e hoje voltaram. Eu tenho certeza que ainda vou ver os 3 lá na frente, louvando, servindo ao Senhor com muita alegria. Amém. E a gente vê a sua alegria, a gente que te conhece há muitos anos, né? Gente, a família da Regina enche uma fileira na igreja, né? Sim. Porque você, Hugo, 3 filhos, a Nora, os netos, enche uma fileira. Enche uma fileira. Geralmente eu sento na frente de vocês, né? Olha assim pra trás, tá lá, a família Moreira, tudo lá atrás. Eles falam família Buscapé, a família Buscapé. A família Buscapé, que bênção, que dádiva. Ver meus filhos, meus netos hoje, né, cantando no coral do infantil. O Augusto, recentemente, a Maria Fernanda aprendeu antes dele. A Maria Fernanda hoje sabe os 66 livros da Bíblia. Olha só. Com 11 anos. Que gracinha. E o Augusto tem 5 e recentemente aprendeu a falar os 27 do Novo Testamento. E é a coisa mais linda de se ver. A primeira vez que eu vi, eu confesso para você que eu não segurei, como eu estou emocionada agora.
falando dos meus filhos, porque é a minha vida, viu, gente? Não tem outra coisa mais maravilhosa na vida de uma mãe, Dani. Você vê que eles são pertencentes a esse lugar mesmo. Sim. E o dia que eu vi o Augusto falando os livros, eu falei, gente do céu, que coisa mais linda. Ele tem 5 anos e ele sabe tudo. E às vezes quando ele vai falar que ele tem dificuldade às vezes com os nomes, né? Porque são nomes difíceis. Tessalonicenses, Colossenses, né? São nomes difíceis para uma criança. Aí ele dá uma respiradinha assim e fala e continua. Mas é algo muito lindo. Então falar de filhos, falar de netos, perguntar para uma mãe hoje, mãe, vó, né? Eu acho que ser avó, viu, Dani? É melhor ainda do que ser mãe. É o que falam. Eu falo que vó estraga, né? Mas eu não estrago os meus, não. Eles, apesar de quererem as coisas e a gente fazer tudo aquilo que eles gostam, né? Mas é para agradá-los, sabe? Para trazê-los mais para perto de você, porque talvez em casa a regra é mais puxada, né? E casa de vô e de vó... É um respiro. É. Acalmaria. Às vezes a Maria Fernanda chega em casa e ela é toda, né, delicada. E só tem ela de menina, né? Os meus 3 filhos são homens. Aí tem o Augusto, tem o Matias. Então é tudo homem, né? E só ela de menina. Aí ela chega em casa e fala assim, vovó, o que você fez pro almoço? Aí eu falo, né? Ela fala, vovó, você fez molho para comer com carne? Aí como que você não faz? Talvez você não fez, não está nem programada para fazer. Mas acaba fazendo para agradar. E eu falo que mãe é isso, é agradar o filho naquilo que gosta, sabe, nas pequenas coisas. Às vezes para você aquilo não tem tanto valor, mas para eles tem tanto. Outro dia eu estava fazendo um almoço e o Augusto foi almoçar lá em casa com a Maria Fernanda, os 2 só, os pais não foram. Aí ele pegou e falou assim, vovó, vem brincar comigo. Aí eu falei, mas a vovó está fazendo o almoço. Ele falou, não, mas eu não quero almoçar. Eu quero brincar com você. Eu respirei assim e falei, Senhor, olha o que essa criança está fazendo comigo. Aí eu peguei, pus uns brinquedos assim perto do fogão. Eu mexia na panela e ia brincar com ele. Aí ele falou assim, tá vendo, vovó? Você conseguiu brincar e fazer o meu almoço. Gente do céu. Eu falei, só Deus sabe a dificuldade que foi, né? Mas foi. E é isso, sabe? Esses momentos que jamais serão esquecidos. Eu falo, a minha mãe hoje está com 76 anos. E minha mãe, às vezes, fica se lembrando de coisas da nossa infância. E eu tenho certeza que ela se lembra com muito carinho daquilo, sabe? E eu tenho certeza que quando ela se for, eu vou me lembrar de tudo aquilo que ela falava. Sim. Eu não quero que ela se vá, mas eu sei que um dia vai. E mãe é isso. Mãe é amor, é dedicação, é carinho, é se anular em favor do filho. Mãe faz isso. Aí você fala assim, porque quer? Não, é incondicional. Quando ela percebe, ela já o fez. Ela já o fez. Mas fez com muito carinho. Ela não lamenta pelo que fez, porque deixou de fazer para ela. Sabe? Fez porque queria fazer. Porque queria agradar. Sem nada em troca. Não. Desculpa a emoção, gente. Mas é muito bom poder falar de filhos, Dani. Porque eu não tenho motivos nenhum para dizer que lamento pelos 3 filhos que tive. Tive problemas sim, mas hoje tenho mais alegrias do que os problemas que eu tive que foram pequenos hoje. Sim. Na época era grande, né? Era tão grande. Mas eu me lembro até de um filme que eu assisti e recomendo, viu, gente? Quarto de Guerra. Nos momentos difíceis que eu passei como mãe, foi dentro do meu quarto, sozinha, falando com Deus. Eu não falava não, viu? Se você assistir Quarto de Guerra, você vai ver o que é. De uma mulher que entra para dentro do quarto e ela grita quando fala com Deus. E essa autoridade, ela foi dada por Deus para a gente como mãe. De você falar com Deus com autoridade. E no problema maior que eu tive, que eu não vou aqui descrever, que não vem ao caso, eu falei, entrei para dentro do meu quarto, tranquei a porta dele, tranquei janela, tranquei porta do banheiro e comecei a gritar.
E falei para ele, falei, Senhor, o problema não é meu. Antes do meu filho ser meu, ele é do Senhor. O Senhor me deu para criar. Até aqui eu o conduzi. Agora o Senhor vai na frente. E o Senhor tira ele desse problema. Porque eu não estou conseguindo. Eu não estou dando conta. Mas o Senhor é o Pai. E o Senhor vai onde Ele estiver. Resgata, traz de volta. E eu dava murro no guarda-roupa. Eu dava murro na minha cama. Eu ajoelhava, eu sentava. E meu esposo lá de fora, Regina, abre a porta. Você vai ficar louca. Eu falei, não vou, não vou, não vou. Teve um momento, gente, que eu sentei na minha cama que eu não tinha mais força. Era uma batalha. Foi uma batalha espiritual. Eu sentei na minha cama e eu não tinha mais força para lutar, para falar mais nenhuma palavra. Por fim, eu só falava, Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia. E acalmei. E foi como se Deus falasse, limpa suas lágrimas, porque agora é comigo. Eu estou na frente. Nossa, arrepiei. E a calmaria foi tamanha, Dani. Porque o tumulto era tanto antes na minha cabeça que eu não conseguia entender uma coisa e outra que eu vivi naquele momento, porque eu estava vivendo uma turbulência. E de repente veio uma calmaria. Aí você fala assim, da onde saiu? Saiu dele. Saiu de Deus. Ele falou, acalma, que agora é comigo. E eu acalmei, levantei, lavei meu rosto, abri a porta, vesti roupa e fui trabalhar. Meu marido falou, onde você vai? Eu falei, vou trabalhar. Ele falou, desse jeito? Eu falei, desse jeito. Porque agora é com Deus, não é comigo. Caramba. E isso aconteceu. Deus resgatou, trouxe de volta para casa. Dias difíceis, momentos difíceis. Porque foi um período que ele ficou 14 dias fora de casa. E sabe quem pôs ele para fora? Quem? A mãe. Porque era necessário esse período. E depois de 14 dias, ele bateu na minha porta e pediu, mãe, deixa eu voltar. Me perdoa. Houve o perdão, ele voltou para casa. E aí começou o processo da cura. Caramba, Regina. Mas eu não conseguiria isso. Jamais. Sem a estrutura do meu marido, dos meus outros filhos e de Deus. Então, mãe é isso. Que às vezes ela tem que tomar atitudes, Dani, que ela vai ter dificuldade para fazer. Mas ela vai ter que fazer. Para dar tudo certo, no final. Mãe é uma fortaleza, né? Que loucura. Acho que é uma frase, uma palavra que define. Fortaleza. Não tem outra. Não. E aguenta tudo. Aguentou, tá aqui, 58 anos. Se fosse ter que existir mais outros 14 dias, você aguentava. Sim. Na verdade, o que explica isso é Deus, né? É. É Deus. E falam que a oração de mãe, ela é válida até depois que a mãe se vai. Eu falo que ele sabe disso. Depois desse período, hoje Deus me acorda todos os dias, 3 horas da manhã, para orar por eles. Olha só. Aí, claro que depois vem outras coisas, mas sempre às 3 da manhã eu estou acordada, orando pelos meus filhos. Aí vem a família, a gente ora por aqueles problemas que a gente lembra, mas a oração das 3 da manhã é pelos meus filhos. Para que Deus os mantenha de pé, para que eu seja forte, para acordar todos os dias nesse horário. Mas é tão natural que eu acordo e falo, será que já é 3 horas? Aí eu acordo, olho no relógio, 3:05. Deus é pontual. É muito, muito surreal. Não sei descrever isso. E é sempre no mesmo horário. Aí eu oro, volto a dormir. Olha só, que legal.
Nós temos que dar muito valor nas nossas mães. Os filhos não sabem dos bastidores, né? Dani, eu confesso para você que hoje falar da minha mãe, eu falo com muito orgulho, porque foi uma guerreira também. Eu não fui uma boa filha. Não fui. Eu era muito rebelde na minha adolescência, pré-adolescência. Fui muito arteira, sabe? Muito custosa. Mas talvez seja isso que faltou lá atrás, para que houvesse uma cura naquele momento lá, sabe? A minha cura veio muito bem depois, já de casada e tudo. Me arrependo de muita coisa que fiz com a minha mãe, sabe? Que não poderia ter feito. Mas pedi perdão para ela depois de tudo isso. Ela falou, minha filha, nunca pensei desse jeito, não precisa pedir. Eu falei, mãe, precisa. Porque eu sei que tudo que a senhora fez foi pensando em mim, né? Só para você ter ideia das atitudes de mãe, que às vezes é necessário. A minha mãe teve uma atitude comigo quando eu engravidei, porque eu engravidei fora do meu casamento. Eu não estava casada com o Hugo quando eu engravidei dele. E a minha mãe sofreu muito com isso, porque era conservadora. E ela me pôs para fora de casa, grávida. Caramba! Eu fui morar sozinha. E morei sozinha, literalmente. Você tinha quantos anos? Eu tinha 21. Nova demais. Morei sozinha, morava num barracão. Eu não tinha meus móveis, ela não deixou levar. E essa atitude dela foi para fazer com que o Hugo se casasse comigo. Como se ela forçasse ele a se casar comigo. Uma pressão ali. Uma pressão. Tipo, eu vou fazer isso, ele vai tomar atitude, né? E eu falei para ela, mãe, eu não quero me casar assim. Se eu tiver que ter meu filho, eu vou ter meu filho sozinha e Deus vai me ajudar a cuidar. Mas eu quero me casar ele querendo. E ele não tinha essa decisão no coração dele. Essa decisão no coração do meu esposo, ela veio quando eu dei à luz, Dani. Outro momento bem difícil que eu tive como mãe. Eu estava de 7 para 8 meses e eu não estava trabalhando. Meu pai me ajudava financeiramente, porque eu não aceitava a ajuda do Hugo. E nessa ajuda, a minha mãe descobriu e falou para ele que se ele continuasse me ajudando financeiramente, que ela ia pôr ele para fora de casa. E meu pai foi e me falou, eu falei, pai, não precisa mais. E esse não precisa mais, eu fiquei um período sem ter dinheiro para nada. Grávida de quase 8 meses. Eu morava num cortiço com mais 4 barracões e as pessoas eram mulheres. E quando descobriram isso, começaram a me ajudar. Mas teve um dia... Jean, tá difícil aqui, viu? Teve um dia que eu estava com muita fome. E quando era no horário de almoço, eu sempre saía nas casas de amigos ou parentes, que se chegasse na hora do almoço e eles iam me oferecer comida, aí eu aceitaria. E muitas das vezes, quando eu cheguei nesses locais, nesse dia, todos já tinham almoçado, por coincidência. Aí, vamos almoçar? Eu falei, não, já almocei. Por quê? Porque já tinha almoçado e eu ficava com vergonha. Resumindo, eu fui para casa sem almoço, porque eu não consegui ninguém que estava almoçando para eu almoçar. E claro que era orgulho da minha parte, né? Poderia ser diferente. Fui muito orgulhosa. E fui para casa. E era 8 horas da noite, eu não tinha comido nada durante o dia. Eu estava com muita fome. E eu sentei na cama e falei, Senhor, se o Senhor estiver me ouvindo, me mostra nas minhas roupas. Deixa eu achar um dinheiro. E eu comecei a pegar as minhas peças de roupa, calça, e achei um dinheiro. Como se fosse R$2 hoje. R$2. Falei, Senhor, eu não sei o que vai dar, mas obrigada. E fui na padaria, perto da onde eu morava, e falei, moço, eu queria um Danone, porque eu estou com desejo. Mentira, porque era o dinheiro que eu tinha. Aí ele falou assim, ah, mãe, eu vou te dar a bandeja. Nossa. Pode ser? E você leva de presente? Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, Senhor, obrigada. E eu fiquei quietinha, né? Eu falei, ah, pode ser, então você está me dando? Ele falou, sim, estou te dando. Eu não falei para ele que eu tinha só R$2. Ele me deu a bandeja. E foi a minha alimentação durante todo o dia. E eu pude dormir sem fome. Regina.
Porém, Deus começou a trabalhar aí, na vida do meu esposo. Aí eu já estava de 8 para 9 meses. Não tinha feito nenhuma ultrassom. Não tinha ido num pré-natal. Nada, nem... Não, eu não tinha dinheiro para isso. Só que alguém falou para ele que eu precisava disso. E ele foi lá e me ofereceu. Aí nesse dia eu entendi que eu precisava de ajuda. Aí eu falei, tá bom, vou aceitar a ajuda dele, né? Aí ele falou, olha, eu trouxe o dinheiro, você vai consultar. Aí eu fui consultar, sozinha. Não aceitei a ajuda dele, não aceitei ele ir comigo. Eu fui sozinha. Quando cheguei lá, a moça falou assim, tinha uma senhora, ela falou assim, você veio para saber o sexo? Eu falei, não, eu não quero saber. Ela falou, não? Eu falei, não. Ela falou, por quê? Eu falei, não, porque eu nunca quis. Eu acho que o que for para ser, Deus já sabe, eu não vou mudar. Aí ela falou, nossa, uma senhora, bem de idade, mais de 70 anos. Ela falou, filha, então não queira mesmo. Porque se fosse para você saber o seu sexo do seu bebê, Deus teria feito a sua barriga transparente. Nossa. E agora é que eu não quero mesmo. Fui segura, fiz a ultrassom, não soube o que era. E veio o menino, né, o Cristiano. Aí no outro dia, o Hugo foi lá para saber da ultrassom. Aí eu comentei, ele falou, você viu o sexo? Eu falei, não, não quero saber. Ele falou, eu também não. Eu falei, então, tá tudo certo. Aí, passou um pouquinho, ele saiu. Isso era um dia frio. Frio, frio, frio. Aí ele pegou e falou assim, saiu, né, e foi embora. Passou um pouquinho, chegou um rapaz do mercado. Aqui que mora a Regina, as outras meninas que atenderam o portão. Ele foi vir trazer uma compra. Achei que era meu pai. Aí eu falei, moço, quem mandou? Eu não fiz compra. Ele falou, não. Quem mandou falou que é para deixar aqui. Dani, eram 4 daqueles engradados, cheinho de compra. Nossa. De tudo. Eu falei, gente, quem mandou? Aí eu entrei para dentro do meu quarto, chorei. Falei, Senhor, quem mandou? Quem mandou? Se fosse meu pai tinha me falado, ele tinha me avisado. Ele não me falou nada. Aí eu falei, que será, meu Deus do céu? E nesse período, meu pai tinha conseguido convencer minha mãe de deixar meus móveis voltar. Aí eu já estava com meus móveis. Porque antes eu só tinha minha cama. Minha cama e uma caixa de papelão com as minhas roupas. Nossa, vazio. Não tinha nada dentro dos cômodos. Aí meu pai conseguiu trazer meus móveis, que eu tinha tudo, né? Aí eu falei, gente, o que será, meu Deus do céu? Pus aquilo lá, mas não tinha condições nem de mexer, porque eu não sabia o que fazer. E estava lavando roupa no tanque. Ele chegou, o Hugo, o meu atual esposo. Aí ele chegou e falou assim, recebeu? Eu falei, o quê? Foi você? E briguei com ele, viu, gente? Briguei feio. Depois eu falei, poxa vida, eu não tenho que brigar, né? Aí ele falou assim, você sabe fazer sopa? Eu falei, sei. Ele falou, você faz? Eu venho almoçar com você. Nossa. Aí eu falei, poxa vida. Eu falei, tá bom, eu faço. Aí na hora do almoço ele veio para almoçar. Aí antes eu estava terminando de pôr uma roupa no varal, terminando a sopa. Aí ele chegou. E ele tinha uma cisterna, ele sentou próximo a ela. E ficou me olhando, assim. Aí ele falou assim, posso pôr a mão na sua barriga? Isso estava com uns 8 meses. Quase 9. Eu falei, pode. Ele falou, mas eu quero que você senta aqui. Aí ele sentou, eu sentei no colo dele. E ele abaixou a minha barriga e chorou. Ele é meu filho. Passou-se o tempo. Aí eu dei à luz, fui para o hospital. Nós não estávamos juntos. Só aconteceu tudo isso. Aí eu fui, dei à luz. Na hora de dar à luz, houve uma briga, porque tinha que ser cesariana. O médico falou, olha, eu preciso que o pai assine. Eu falei, não, o bebê não tem pai. Ele falou, tem sim, dá aqui o papel. Quem vai assinar sou eu. Aí eu falei assim, Você tinha uma proteção, né, Regina? Resistência mesmo. Demais. Durona, né? Muito durona. Ele pegou o papel, assinou. E eu fui para cesárea. Quando voltou, o médico falou para ele, é um menino. E ele chorou muito. Fiquei 3 dias internada.
E meu pai foi me buscar no hospital. Nesse período eu não falava com a minha mãe. Quando meu pai chegou, o Hugo tinha uma moto, não tinha como me levar para casa. Meu pai foi me buscar. Aí meu pai chegou e falou assim, eu vim te buscar. Eu falei, pai, que bom, né? O Hugo só tem uma moto, não tem como me levar. E ele caminhou para o lado da casa dele. Eu falei, pai, onde o senhor está indo? Ele falou, lá para casa. Eu falei, pai, eu não vou. Ele falou, vai. Sua mãe fez a sua sopa e está esperando por você e pelo bebê. Nossa. Eu falei, pai, eu não vou dar conta. Ele falou, vai. Aí quando eu cheguei, ela pegou ele no colo, deu um beijo na testa e falou, Deus te abençoe. Beijou minha testa. Falou, Deus te abençoe, filha. Deita, eu vou dar banho no nenê. Sua sopa já está pronta. Nossa, Regina. Nisso o Hugo chegou. Aí ela falou, o que você veio fazer aqui? Ele falou, eu vim falar com a senhora e com o senhor Reinaldo. Chamava ele de Tim. Meu pai veio, estava na oficina, que era no fundo. Ele falou, deixa ele falar das dores. Aí ele enfiou a mão no bolso. Ele falou, eu vim pedir ela em casamento. Nós vamos nos casar daqui a um mês. Eu falei, você sabe se ela quer? Aí ele falou assim, eu não falei com ela. Aí ele falou assim, eu vou lá falar com ela. Aí ele falou pra minha mãe, deixa que agora é com eles. Aí ele entrou, enfiou a mão no bolso, você quer casar comigo? Nossa. Eu falei, é isso que você quer? Ele falou, é. Então pode marcar. Regina. E um mês depois nós nos casamos. É essa a história da Regina. Caramba, Regina. A gestação foi um período para sua mãe, Hugo, sentirem, amadurecerem, refletirem, né? Hoje, Dani, se você falar... Você pode falar de quem quer, até de mim. Mas não fala do Hugo para ela, não, para minha mãe. Porque ela é apaixonada nele. Ela fala que é o genro que ela pediu para Deus. Olha só. Regina, eu acho que eu me emocionei. Eu não sabia dessa história sua. É uma história difícil, né, de contar, mas acho que era o momento. Deus preparou tudo isso. Sim, e muitas passam por isso. Sim. Com certeza. Só peço desculpas aqui, porque eu deve estar toda borrada, né, Jean? Mas não me importo, não. Tá tudo certo. Não, ninguém importa com borrar. Eu não sei como que eu não consegui, né? Então, eu acho que a gente teria muito mais assunto e papo para falar agora, mas nosso tempo acabou. Regina, você tem redes sociais? Tenho. Eu tenho Instagram, mas eu quase não uso. Uhum. É bem difícil. Raramente eu posto alguma coisa. É regina.reis.souza. Mas quase não uso. Uhum. Tem Facebook também, mas quase não. Esse piorou. Não uso mesmo. Só fiz uma vez, mas não uso. Eu sou uma jornalista que não tem rede social. Como a gente diz, low profile. É isso. E quando que a gente pode te ouvir de segunda a sexta e que horas? E aonde? Então, é na Rádio Morada do Sol, na 97,7. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã. A Regina está lá com Costa Filho. Isso aí. Regina, muito obrigada. Acho que foi um podcast muito emocionante, muito gostoso. Obrigada pelas histórias. Obrigada por se abrir para nós. Acho que muita gente não conhece essas histórias. Obrigada por confiar. E que Deus te abençoe. E é isso. Muito obrigada por tudo. Até uma próxima, com certeza, que tem muito mais histórias aí. Eu que agradeço, Dani, o convite. A você que está nos ouvindo também. Feliz de poder contar a minha história. É uma história que o meu esposo não gosta muito que eu conte, porque são momentos difíceis que a gente viveu lá atrás. Mas eu vejo os momentos que eu vivi hoje com muito crescimento para mim, sabe? Como pessoa, como mulher, como mãe, como esposa. Isso tudo me fez crescer. E eu digo para vocês que hoje eu sou muito feliz, casada. O marido que Deus escolheu para mim é um homem de Deus, tem o temor de Deus. Tem muito para ensinar para mim, para os nossos filhos, todos os dias. Louvo a Deus pela vida dele, porque o processo foi um processo que Deus fizesse com que eu o conhecesse como homem. Sim. E assim o foi feito. Mas eu agradeço todo o processo que vivi.
Vivi às vezes com dificuldade, com dias difíceis, mas hoje o choro é de alegria, viu, Com Dani? certeza. Porque agradeço. Só gratidão a Deus por tudo que vivemos, que vivemos hoje e que viveremos num futuro bem próximo. Amém. E eu tenho certeza que as nossas vidas só serão separadas um dia pela morte. Espero que esteja bem distante. Com certeza. Mas que possamos viver o resto das nossas vidas juntos com os nossos filhos Amém. e netos. Muito Amém. obrigada pelo convite. E pode ter certeza eu que me senti muito lisonjeada de estar aqui com você. Que bom. Essa menina tão querida, tão amada. E que tem um carinho muito especial pela minha família também. E eu louvo a Deus pela sua vida. E espero Amém. ter outra oportunidade de estar aqui com vocês. Um grande abraço. Muito obrigada. Amém. Então é isso. Para finalizar, vamos dar mais honra aos nossos patrocinadores. Agradecer a Zucoloto Transportes, Manancial Faixas e Painéis, Daniele Cabral e Caseiro Restaurante. Obrigada mais uma vez. E é isso. Muito obrigada, gente. E até a próxima. Deus abençoe.